Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais uma aula agora de legislação especial penal. Só para lembrar vocês, nós estamos tratando agora sobre a lei de entorpecentes, não é? A lei de drogas. E agora vamos iniciar aí o estudo do artigo 33. O artigo 33 é o artigo básico, primordial da lei de drogas. Tá? Ele trata basicamente de todas as condutas efetivamente incriminadas pela lei de droga. Então, quando você fala em lei de drogas, é o artigo 33, tá bom? E ele tem uma série de verbos. Ele diz, no artigo 33, que seria então crime: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Veja, alguns alunos me perguntaram também, a título de dúvida, mas e se eu pego a droga, levo para os meus amigos, para que eles utilizem a droga, para que eles fumem a maconha, cheirem lá a cocaína, sei lá o que vai se fazer. Mas eu só levo, entrego para eles e vou embora. Entreguei só, nem cobrei nada deles. Entraria aqui, fornecer mesmo que a título gratuito. Agora lembre-se, se você sentar e fumar com eles, cheirar com eles, ficar ali, entra todo mundo no 28, que é o consumo. Estão lembrados disso? Só estou aproveitando para tirar, porque não foi um aluno só que perguntou, porque ficou em dúvida, tá bom? É um tema interessante. Antes de falar especificamente do 33, cabe aqui uma análise muito rápida a respeito do seu parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala assim: induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Olha os verbos: induzir, instigar ou auxiliar. São verbos completamente diferentes do que estão no 33. Lembrou um pouco o suicídio, estão lembrados? Muito bem. A pena para esse parágrafo 2º, para quem induz, instiga ou auxilia, é de detenção de 1 a 3 anos e multa. De 100 a 300 dias multa. Eu estou comentando sobre isso por quê? Porque, na verdade, a ideia aqui que traz no parágrafo 2º é o da apologia. Porque você induzir, instigar, auxiliar, você, em tese, poderia colocar aqui aquela apologia ao uso de drogas. Entendeu? Inclusive, há uma discussão ferrenha a respeito disso, porque existem músicas, inclusive, que fazem apologia ao uso de drogas. Hoje você vê diversas situações aí em que, em tese, estão discutindo o uso de drogas. É uma apologia? Tem uma ADIM, lembra da ADI ou ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4.274, que discute esse parágrafo 2º. E, pelo menos por enquanto, a ideia é que é preciso analisar com certo carinho. Por quê? O Supremo Tribunal Federal ele decidiu de forma muito emblemática, quer dizer, por 11-0 na época, que a marcha da maconha, por exemplo, não é crime de induzimento ou instigação ao uso da maconha. Percebeu? Ele diz que o STF, que pode ser que na marcha da maconha existam pessoas praticando crime. Parágrafo 2º do artigo 33. Mas a marcha da maconha em si não constitui o crime de apologia, né? De instigar. O objetivo da marcha da maconha, a título de exemplo, é questionar a criminalização do usuário, na visão do STF, tá? Defendendo a legalização da maconha, do uso da maconha. Bom, não tem ali, na visão do STF, a intenção de induzir ou instigar as pessoas a usar a droga. A ideia, pessoal, do STF é que num país democrático, você pressupõe que o cidadão possa questionar as leis. O que não desobriga a obedecer às leis, tá? Ele tem que obedecer, mas ele pode questionar.
Então a marcha da maconha é entendido como um exercício democrático de liberdade de expressão, lá do artigo 5º. Interessante isso, né? Bom, se isso é questionável, então toda vez que o cidadão sai para a rua para questionar alguma coisa, seja lá o que for, ele não pode ser impedido. Se até leis a gente questiona, né? Mas eu estou colocando isso porque o parágrafo 2º, então, tem uma ADI ou ADIM, e você vai ver muito ela ser questionada com relação a muitas músicas, programas, sei lá, filmes, novelas, mas principalmente músicas, né? E a marcha da maconha é um exemplo claro disso, tá bom? Então, se entendeu que não seria o caso, tá bom? Vamos lá. Voltando ao 33 agora. No caput do artigo 33, há efetivamente o crime de tráfico de drogas. Os verbos da conduta são inúmeros, eu acabei de falar todos eles, não vou repeti-los. Nós temos aí no todo 18 verbos. Quer dizer que você tem um monte de condutas. A ideia realmente é cercar todo o conjunto de ações que norteiam o tráfico de drogas. Desses verbos, quase todos tratam-se de crimes comuns. Crimes que podem ser aí praticados por qualquer pessoa, tá? Então nós estamos fazendo aqui uma análise como se fosse aquela ideia do direito penal, né? Fazer a classificação básica, né? Sujeito ativo, sujeito passivo, consumação, etc. Vamos partir desse pressuposto para analisar esse artigo 33, tá bom? Então, regra geral, os verbos, os crimes previstos no 33 são crimes comuns. Qualquer pessoa pode praticar, qualquer um pode ser sujeito ativo desses crimes. Não se exige aí nenhuma qualidade especial desse agente, tá bom? As únicas ressalvas que se faz dentro da doutrina é sobre os verbos prescrever ou ministrar. Aí seriam crimes próprios, pois são os profissionais de saúde quem podem praticar estas condutas, percebeu? Só um médico poderia prescrever ou ministrar, e isso existe, tá? É possível, vocês sabem que algumas doenças exigem esse tipo de tratamento. Aqui no Brasil precisa de autorização, tá? Hoje discute-se muito isso. Mas esses dois verbos, esses como exceção à regra, seriam crimes aí que, em tese, a gente pode chamar de crimes próprios, somente se for um médico ou um profissional de saúde que está receitando, prescrevendo ou ministrando, tá? É possível a gente pensar numa tentativa em relação a esses crimes? Tentativas, né? Muito bem. Essa mesma pergunta pode ser feita também com relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, tá bom? É difícil falar em tentativa aqui, em tese. É possível falar, mas é difícil pensar que uma situação prática de tentativa, né? A doutrina ressalta que é possível tentar adquirir a droga. Mas nos outros verbos é difícil você falar em tentativa. Quer dizer, o sujeito é pego transportando ou não, né? Mas, apesar disso, por exemplo, vamos dizer que eu vá transportar no meu carro. Eu não cheguei a sair com o carro para transportar, mas se eu coloquei a droga lá dentro do carro, se ela está comigo, eu posso não entrar no transporte, mas eu vou estar em outra conduta, concorda? O porte da droga, né? Eu estou com posse de droga, entendeu? O artigo 33, então, pessoal, nós temos aí, pela quantidade de verbos, o que a gente chama de tipo penal misto alternativo. É um tipo penal aí pautado no critério da alternatividade. O tipo penal misto é aquele que traz mais de uma conduta possível. No artigo 33, como eu disse, nós temos 18 verbos, 18 condutas que são possíveis da caracterização do crime de tráfico. O tipo penal misto aí, ele divide-se em tipo penal cumulativo e alternativo. O tipo penal misto cumulativo é aquele em que se descreve mais de uma conduta. E se no mesmo contexto fático o indivíduo vier a praticar aí mais de duas condutas, ele responde por mais de um crime. Duas condutas realizadas ensejam dois crimes. Já no tipo penal misto alternativo, que é o caso da lei de drogas, alternativo, veja, a realização de mais de uma conduta dentro do mesmo contexto fático, tá? No mesmo momento ali, faz com que o indivíduo responda por apenas um crime. É o caso do artigo 33. Então você tem o tipo misto cumulativo
em que se você incidir em mais de uma conduta, você é punido por 2 crimes. E você tem um tipo misto alternativo, que é o caso aqui do artigo 33 do Código da Lei de Drogas, tá bom? O 28 também, que trata do usuário, também é misto alternativo, tá bom? Quando ele usa aquele termo no 33, eu espero que vocês acompanhem essa aula olhando para a Lei de Drogas, tá? Lá no 33 ele fala assim, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui pode haver autorizações específicas para laboratórios, por exemplo, trabalhar com substâncias. Hoje, por exemplo, você tem a possibilidade de alguns médicos e remédios, inclusive à base de maconha, né, da cannabis. Claro que não é, o sujeito não vai ficar doido. Eles retiram uma substância da cannabis para fazer um remédio, entendeu? Óbvio que para que você faça esse remédio, você vai ter que ter contato com a cannabis. Você vai ter que ter a planta, a droga, né? Mas neste caso, há essa autorização. Tudo bem? Um ponto muito importante, que eu sempre diferencio, já falei para vocês em aulas presenciais, é a pena do artigo 33. Nós não podemos falar que é a pena por drogas, da lei de drogas, não. Porque, por exemplo, o 28 nem pena tem, lembra? Agora, o 33, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Veja, é uma pena muito pesada, pessoal. Muito pesada. Se você for ver, o homicídio começa com 6. E o tráfico começa com 5. O tráfico, em regra, não exige que haja violência. Você concorda comigo? O sujeito é pego transportando droga. Estava transportando. Tá? 5 anos. Se você está guardando droga em casa, guardando, não está vendendo para ninguém, 5 anos. Percebeu? Então, vamos lá. Condutas equiparadas ao crime de tráfico. Pessoal, o parágrafo primeiro fala assim, nas mesmas penas incorre quem? E aí ele coloca mais uma série de coisas, repara. Ó, quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, de novo esse detalhe, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, de novo, matéria-prima. Não é a droga propriamente dita, não, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, percebeu? Porque a droga pode passar por um processo industrial, né? Se o sujeito é pego com os produtos, não é a droga, mas o produto que vai ser usado. Aqui, a questão se refere à matéria-prima, do insumo, do produto químico destinado aí à preparação da droga. É o sujeito que ainda não tem a cocaína propriamente dita, mas tem a pasta base para preparação da cocaína, tá? O crime não é só a conduta relacionada à droga, mas também a matéria-prima destinada à preparação dessa droga. Basta pensar na folha da maconha, que contém o THC, que é a substância, componente ativo aí da maconha, tá? O inciso 2, ele fala assim, quem também, nas mesmas penas, 5 a 15 anos, hein? Quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Ó, agora eu não estou falando de andar com a droga não, mas de plantar danada. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, coisa de alguns anos, né? 1 ano, 2, uma coisa assim. Lá em São Paulo, a polícia deu uma batida numa casa, era uma casa de 2 andares, sabe? Uma casa grande. Rapaz, tudo plantado de maconha. Os quartos, os cômodos da casa, era um laboratório. Você tinha aquele monte de planta, tinha estufa, tinha umas plantas grandes. Foi filmado, inclusive. Você não vai dizer que é para uso, né? Inciso 3. Quem também utiliza local ou bem de qualquer natureza, de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize do local, né? Ainda que gratuitamente, de novo, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Então você não precisa você vender drogas, nem traficar. Se você deixar alguém usar a tua casa, usar o teu veículo, entendeu?
para fazer o transporte, você vai incidir nesses crimes também, percebeu? Todas essas condutas, pessoal, que eu fui falando, desde o plantio, pressupõem o dolo. O dolo é o elemento subjetivo, ou o elemento de voluntariedade, cada autor chama de um jeito, por excelência, né? Dolo. E a culpa é um elemento subjetivo por exceção. Isso significa que quando a descrição aí de um tipo penal, né, de conduta, já está subentendido que esta conduta deve ser praticada dolosamente. Quer dizer, a regra no nosso direito penal é o dolo. Você sabe que a culpa é só usada excepcionalmente, não é? Quando há previsão legal de crime culposo. Do contrário, só dolo. O tipo penal, ele só é culposo quando a lei prevê e de forma expressa, tá bom? Muito bem. O tráfico privilegiado, talvez um dos pontos mais interessantes da lei de drogas. Ainda mais para quem pretende advogar. Eu sempre falo para vocês, se você for advogar na área criminal, com certeza você vai atuar em crimes de drogas. Isso aí não tem escapatória. Tráfico privilegiado, a rigor, não se trata efetivamente de tráfico privilegiado. Privilegiadora, lembra? É o contrário de uma qualificadora. Na qualificadora, as penas mínimas e máximas já são exasperadas. Por exemplo, você tem um homicídio simples, 6 a 20, e você tem um homicídio qualificado, onde a pena pula de 12 a 30. Lembra disso? O chamado, entre aspas, tráfico privilegiado está no parágrafo 4º. Ele diz assim, ó, nos delitos definidos no caput, parágrafo 33, e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Veja bem. Então, na verdade, não é privilégio, porque não tem uma pena mínima e máxima definida. É causa de diminuição da pena, mas que a doutrina chama de tráfico privilegiado. Há uma redução de 1/6 até 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Olha, esse parágrafo 4º é uma mão na roda, porque a gente sabe que na prática, muitas vezes o sujeito pode ser levado ao tráfico pela pobreza, pelas condições de vida, né? E se ele não é um criminoso contumaz, quer dizer, foi pego num primeiro momento, nunca teve uma passagem, quer dizer, é primário, bons antecedentes, ele pode se utilizar aí desse benefício, viu? A doutrina e a jurisprudência chamam o parágrafo 4º do 33 de tráfico privilegiado. Porém, você sabe que é só causa de diminuição de pena. Os requisitos são cumulativos, tá? Cumulativos. E subjetivos, para que a gente se enquadre no parágrafo 4º, tá? Ele não diz, na verdade é uma visão simples, o parágrafo 4º é muito importante. Aquelas situações previstas no 4º, para beneficiar o acusado, eles não são de caráter objetivo, não tem a ver com o crime em si, e na verdade tem a ver com a pessoa do criminoso. Primeiro, primariedade, se ele é primário. Bons antecedentes. Não se dedicar à atividade criminosa. E não integrar a organização criminosa. Veja que todas essas exigências, esses requisitos, eles são 4 requisitos cumulativos e todos subjetivos. Tem a ver com a pessoa, tá? do meliante. Não tem a ver especificamente com o crime. Você percebe? Não tem a ver com o crime, não. É com a pessoa. Muito bem. Então vamos lá com relação ao tráfico privilegiado. Ele continua a ser crime hediondo. Na verdade, o tráfico de drogas é um crime equiparado ao hediondo, né? Vocês viram isso, inclusive, na última prova. Então, você sabe que o tráfico é equiparado ao hediondo. Então, o privilegiado é tráfico. Continua equiparado ao hediondo. Os benefícios que ele tem só diminuem a pena, 1/6 a 2/3. Por uma combinação de leis aí, a lei 6368 de 66, que era a lei de droga antiga, né? Para essa lei de drogas, o traficante ele seria punido com uma pena de 3 a 15 anos, lembra? Uma lei antiga. Em 2006, 30 anos depois, né, da lei ter sido feita, foi aprovado
a atual lei de drogas, a 11.343 de 2006. Agora, a pena é de 5 a 15 anos. O sujeito que praticou o tráfico de drogas, pessoal, a partir da nova lei, não há outra alternativa, né? Deve ser aplicada a lei nova, óbvio, 2006 para cá. Agora, a lei antiga, só se o fato ocorreu antes. E você tem gente aí condenado pela lei antiga até hoje, pagando pena. Muito bem, se ele praticou o fato em 2004, se ele praticou em 2004, por exemplo, e eu repito, você pode pegar um processo que o cara é acusado de tráfico lá de 2004. Esse é o nosso judiciário. É claro que eu preciso aplicar a lei antiga, fique atento a isso, tá? Fique atento a isso. A lei nova, a atual lei de drogas é de 2006. Se você tiver um cara que praticou crime até 2004, 2005, antes da lei estar em vigor, você vai usar a lei antiga, tá? Que a pena é menor. Tudo bem? Porque a lei nova ela é pior do que a lei antiga, ela tem uma pena maior, então não haverá retroatividade, tá? Seria uma retroatividade maléfica, né? Só vai retroagir para beneficiar o réu. A pena da lei nova é pior. Só que a lei nova possui uma causa de diminuição de pena que não tem na lei antiga. A lei nova diz que se o traficante de drogas, pessoal, for primário, de bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e não se dedicar a outras atividades criminosas, são 4 requisitos que tem que estar juntos, cumulativos. Se ele preencher esses 4 requisitos, a pena deve ser de 1/6 a 2/3. E aí, obviamente, seria melhor para ele, para o criminoso, ser punido pela nova lei, porque ele teria esse benefício, porque com a causa de diminuição da pena, certamente ficaria menor do que a pena da lei antiga. Percebeu? O STF lá tinha a seguinte dúvida, então. É possível fazer retroagir apenas a parte benéfica e não a lei inteira? Quer dizer, eu não posso pegar um crime que aconteceu em 2004 e aplicar a lei nova que é de 2006. Não, porque a pena é maior. Mas eu posso pegar só o parágrafo 4º do artigo 33 e aplicar para um crime que aconteceu lá em 2004? A defesa queria que fosse aplicada a lei antiga, na parte que se refere à pena, 3 a 15 anos, que é melhor. E aplicar a causa de diminuição da nova lei, entendeu? Combinando aí as partes mais benéficas das duas leis. Bom, o STJ, a coisa foi um brigueiro, você imagina na época, né? Ela determinou uma súmula, súmula número 501, tá? No finalzinho de 2013, até razoavelmente recente, dizendo que não pode combinar as leis. Diz o STJ que, nesse caso, se a lei nova traz aí em tese com uma causa de diminuição benéfica para o réu, que ela retroaja por inteiro, entendeu? Então tem que a lei nova é melhor, então ela tem que usar ela inteira, não só uma parte. Não pode retroagir só a parte da lei, um pedaço dela, que no caso seria só o parágrafo 4º do 33, né? Se, por exemplo, esse traficante não faz jus à causa de diminuição, digamos que ele não seja primário, logo, ele não tem direito. O juiz, nesse caso, deve aplicar a lei antiga, tem pena de 3 a 15 anos. A lei nova não poderá ser aplicada porque a lei antiga tem uma pena menor. Agora, se ele faz jus à causa de diminuição, então ele tem todos aqueles 4 requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei nova, agora, se ele faz jus à causa de diminuição, aplica-se a pena da lei nova. Não só o parágrafo 4º, mas a pena também, com a causa de diminuição do parágrafo 4º, tá? Então não vai ser em cima da pena de 3, que era a lei antiga, em cima de 5. Beleza? Muito bem. A súmula proíbe, então, a combinação de leis. Pegar um pedaço de uma com um pedaço de outra, juntar só a parte boa delas e aplicar. Tá? A lei não vai retroagir em parte ou parcialmente. Tem que retroagir toda ou não. O argumento doutrinário que embasou essa súmula foi a combinação de leis daria ensejo, a chamada lex tertia, que seria uma terceira lei. Entendeu? Uma terceira lei. Quer dizer, você vai ter 3 leis, então? Não dá, né? Se você permite a combinação de lei, você não aplica nem a lei A nem a lei B. Concorda? Você aplica uma junção delas, um Frankenstein, uma lei C.
O juiz não estaria aí apenas aplicando a lei, ele estaria criando uma lei AB, tá? Que resulta na combinação das duas leis. O juiz estaria criando lei, o que é uma tarefa do legislador criar lei, não do juiz. O juiz estaria violando, assim, a separação de poderes. Ocorre que este argumento de criar leis já está superado, mas é o que vale caso você for aí colocar numa prova, num questionamento. O STJ não dá para a lei, para o STJ, não dá para a lei retroagir em parte, entendeu? A súmula 501 diz assim: é cabível a aplicação retroativa da lei 11.343 de 2006, a nova lei atual, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei 6368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Legal, né? Muito bem. Bom, entendido até aqui, pessoal, bacana? Muito bem. Nós estamos aí iniciando o nosso trato com o artigo 33 da lei de drogas. Eu vou com calma, né? Porque essa lei é grande, é longa, é extensa. Eu vou parar aqui, ressaltando os pontos muito importantes. Peço a vocês, por gentileza, deem uma olhada na lei seca. Nós estamos discutindo com a lei seca. Então você vai, pega o artigo 33, a hora que você estiver ouvindo isso, presta atenção, tá tudo escrito lá. Tá legal? Para que a gente possa aí desenvolver um raciocínio. Eu vou logo preparar um outro vídeo e mandar para vocês, tá? Tô tentando evitar que vídeos fiquem muito longos, porque fica difícil, é uma matéria pesada, difícil, complexa. Se eu colocar o vídeo, um vídeo muito longo, fica cansativo. Já chega os de administrativo, né? Que tem sido bastante longo para vocês, eu sei disso. Então, por favor, deem uma olhada na lei seca. Eu mandei já um material para vocês, peço que vocês deem uma lida. Você tem lá, inclusive, slides a respeito da lei de drogas, tá bom? Cuidado, o slide é um pouco mais antigo, apesar de ele ser muito bom, mas ele é um pouco antigo, então fica aí uma reticência. Sempre estude com a lei seca na mão, porque qualquer alteração recente você já vê de cara, tá bom? Forte abraço, bons estudos. Nos vemos na próxima aula de legislação especial penal. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem um alô para mim no WhatsApp, estou à disposição, também lá no Classroom e no YouTube, onde estamos colocando as aulas agora por falta de espaço lá no Classroom. Tá certo? Forte abraço, até a próxima aula, viu?